Muito boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nos envolver nessa noite de hoje. Que assim seja. E que a gente possa entrar em sintonia e harmonia com a espiritualidade amiga que ampara o serviço dessa casa, para que possamos tirar a melhor utilidade dos ensinamentos que nos serão ofertados nessa noite de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre a felicidade não é deste mundo, né? E para a gente começar a abordar esse tema, a gente vai trazer duas perguntas. A primeira é muito fácil da gente responder. Quem aqui quer ser feliz? É unanimidade, né? Essa daí a gente não tem dúvida, porque a alma, ela quer encontrar a felicidade. Toda alma está buscando a felicidade. Agora, a segunda pergunta a gente já vai encontrar uma certa dificuldade de responder. O que faz com que a gente se sinta feliz? Essa resposta ela é mais subjetiva, é mais demorada do que a primeira. E porque a gente pode pensar várias coisas, né, que podem dar essa sensação de felicidade para a gente. Como fama, poder, dinheiro, prazeres do corpo, né? Até a saúde mesmo, né? A gente pode colocar isso como um ponto a ser alcançado para trazer felicidade para a gente. Mas se a gente refletir mais um pouco, de uma maneira mais profunda, sobre todas essas coisas que a gente pode pensar que traz felicidade para a gente pode também chegar à conclusão que nenhuma delas traz uma felicidade o tempo todo para todos nós. E nem elas podem ser consideradas uma causa universal de felicidade. Por quê, né? Porque, vamos falar sobre o dinheiro, por exemplo. Muitas pessoas colocam, né, em ter dinheiro e obter o sucesso financeiro o motivo da sua felicidade. Mas nem todo mundo que tem muito dinheiro se sente realmente feliz. Existem muitas pessoas ricas que passam por sofrimentos duros na vida deles, né? E pelo contrário também, não é toda pessoa que carece de dinheiro, que passa por restrição financeira, que leva uma vida totalmente infeliz. Você vê pessoas felizes nessas situações adversas. Então o dinheiro realmente não é um parâmetro para a gente medir se é feliz ou não. Da mesma forma, a fama, né? As pessoas que lutam muitas vezes para ser famosas, elas podem ter por um tempo a felicidade do reconhecimento, mas a fama vai aumentando, ela vai ficando cada vez famosa, e isso se torna muitas vezes um verdadeiro tormento na vida dessas pessoas, que elas não conseguem ter uma vida normal, não conseguem ir a um supermercado, não conseguem ir a um cinema, porque essa fama traz transtornos para a vida de quem... E a gente já viu vários famosos dando esse depoimento. E assim também ocorre com os prazeres do corpo, né? Eu vou dar só um exemplo aqui, o prazer da gente comer, né? Você pode estar chegando a Páscoa, todo mundo gosta de um chocolate, né? Eu, para manter esse corpinho esbelto aqui, eu também gosto bastante de chocolate. Só que se a gente chega, passa quase um ano sem comer uma barra de chocolate, você gosta muito. Você pega uma barra de chocolate, aquela primeira dentada você vai sentir um prazer muito grande. Só que vamos que todos os meus amigos me deram presente uma barra de chocolate, eu ganhei de familiar uma barra de chocolate, eu estou com 15 barras de chocolate na minha frente. Quando eu chegar na terceira, eu não vou estar sentindo mais prazer nenhum naquilo que eu estou comendo ali. Aquela felicidade da primeira mordida já ficou para trás há muito tempo. A gente pode estar comendo por se iludir que está saciando um desejo, uma vontade de comer chocolate, mas a gente está, na verdade, se iludindo, porque aquilo já não está fazendo mal. E se eu comer às 15, eu vou precisar realmente ir para o hospital me internar para fazer um tratamento que eu vou estar passando mal. Então a gente tem essa sensação, mas são prazeres imediatos e passageiros, né, que a gente tem, que causa essa felicidade.
Então, partindo dessa reflexão, né, a gente vai buscar agora, para a gente compreender melhor o tema dessa palestra, né, a felicidade não é desse mundo, que esse tema foi trazido, ele está lá é abordado no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 20, na instrução do Espírito Cardeal Morlot, ela se inicia da seguinte forma: não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade dessa máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Então aqui esse cardeal está dizendo para a gente que essa lamentação da gente dizer que a felicidade não existe aqui, ela é comum em todas as pessoas de todas as posições sociais. Não tem diferença se você é mais rico, mais pobre, se você tem mais título ou menos título, se você é nobre ou menos nobre, isso não importa. Todas as pessoas encontram essa dificuldade. Então, e só para a gente acrescentar uma informação, não é a felicidade que não é deste mundo, né? É que nós também não somos deste mundo. Então, e a gente vive, a partir daí a gente começa a viver ilusões, a gente começa a criar expectativas que não correspondem a uma realidade. E aí a gente vai se distanciando daquilo que realmente pode fazer a gente feliz. Então, para a gente começar a entender, vamos buscar uma compreensão do que vem a ser essa felicidade, para a gente entender, né, se ela não é deste mundo, aonde que a gente vai conseguir essa felicidade. E se é possível, mesmo nesse mundo que a gente não tem a capacidade de gozar dessa felicidade plena, a gente usufruir de alguma felicidade aqui nesse mundo. Então, no que diz respeito à felicidade, a doutrina espírita, bem como o Evangelho, elas nos convidam a uma grande transição, né? A gente precisa fazer uma transição do ter para o ser. É uma transição daquilo que é passageiro, que é efêmero, para algo que é mais perene, que é mais eterno, que encontra, por ser eterno, né, se encontra mais vinculado à realidade da nossa essência, da nossa alma. E geralmente, nos dias de hoje, né, o que a gente faz é vincular nossa felicidade a conquistas exteriores, aquilo que nós temos, que são conquistas, como a gente já falou aqui, transitórias. Então, para melhor a gente compreender, né, essa transição, né, da felicidade, o que representa a felicidade, a gente pode imaginar uma fórmula da felicidade, né? Imaginando que a felicidade ela se encontra atrelada a uma relação de equivalência entre as nossas expectativas e a nossa realidade. Então, como é que a gente pode compreender isso, né? Eu vou dar futebol é um tema muito polêmico, mas eu vou dar um exemplo de futebol com um nome fictício para a gente não criar, né, nenhum tipo de... Vamos supor que o time Alfa da Gama, né, vai jogar com o Delta Mengo. E esse time cria a expectativa hoje que ele pode, né, ter uma atuação, né, melhor, que vai dar goleada. Aí chega lá, os torcedores fazem uma prece para São Januário, vão lá. Só que o momento, a realidade desses dois times hoje é muito distinto do que a expectativa que a torcida do adversário está criando. É a mesma coisa, por exemplo, se eu e o Valdo, a gente vai jogar bola com uma molecada de 20 anos. Aí os moleques estão correndo, a gente cria aquela expectativa que a gente pode recuperar a nossa juventude e sai correndo atrás dele, marca junto. Vai acabar o jogo, os moleques vão sair felizes com o corpo dele inteirinho e eu e o Valdo não está precisando de uma ajuda. E uma ajuda séria, porque a gente não... Então a gente criou uma expectativa diferente da nossa realidade, né? Essa expectativa distante da realidade
ela dá uma sensação falsa de felicidade para a gente. A gente se ilude, a gente acaba se distanciando, né, da felicidade. Para a gente, agora vamos entrar numa parte mais, né, filosófica dessa coisa. A realidade, pela filosofia budista, quando a gente, a vida corporal, ela tem 4 elementos fundamentais. A gente nasce, a gente envelhece, a gente adoece e a gente morre. Invariavelmente, assim que você nasce, você vai passar por essas 4 coisas, né? Que a gente pode até chamar de vicissitude da vida corporal. Então, a primeira e a gente cria já uma expectativa equivocada quanto a essa realidade, porque quando a gente encarna, a gente vai passar por isso. E essa primeira expectativa equivocada é que essa vida corporal, ela é a nossa vida verdadeira e definitiva. A gente está convicto disso. A gente acha que a gente é um corpo de carne, sem ter a certeza, a consciência que nós somos espíritos imortais, de uma essência divina, né? Já começa por aí. E aí a gente começa a ser resistente a essas vicissitudes que são naturais de quem encarnou, de quem nasceu, né? A gente começa a achar que não vai envelhecer, a gente começa a lutar contra o envelhecimento, a gente começa a resistir ao fato que a gente... E quando a gente envelhece, a gente vai adoecer, porque por mais que você tenha cuidado com a sua saúde, você pode ser uma pessoa super regrada, com alimentação regular, os seus órgãos vão falir, por falta de um líquido, de um fluido vital que vai alimentá-los. Você não vai ter mais como manter os seus órgãos funcionando por todo o tempo. Então, o envelhecimento vai fazer a gente adoecer naturalmente. Não existe como você burlar e não adoecer, né? E, consequentemente, quando todos falirem, os nossos órgãos, a gente vai morrer, né? É o momento que a gente deixa esse corpo e retorna para o plano espiritual. E a outra expectativa que a gente cria errada em função da nossa imortalidade é que com as pessoas que a gente tem um laço de afeto, a gente já tem uma certeza e aceita com muita naturalidade que a gente não chega todo mundo junto aqui na Terra. Nós não encarnamos todo mundo junto, até porque é natural que nossos pais venham antes da gente para a gente poder nascer, certo? Isso a gente compreende com muita facilidade. O problema é a gente aceitar que esse retorno também não é junto. O retorno para a parte espiritual, com essas pessoas que a gente mantém nossos laços de afeto, ele, além de não ser juntos, ele não obedece uma ordem cronológica. Não quer dizer que o meu filho nasceu depois de mim, que ele vai retornar ao plano espiritual depois de mim. E quando a gente cria essa expectativa que nossos pais não vão morrer, nossos filhos não podem morrer antes da gente, e que as pessoas que a gente gosta não podem partir, tem essa sensação que seria maravilhoso se todo mundo voltasse para o plano espiritual junto, a gente está criando uma expectativa diferente da realidade que a gente vive. E a gente está com isso se afastando da nossa felicidade. A gente está trazendo sofrimento, né, a mais para a nossa vida. Então, a gente sabendo que Deus nos criou para ser felizes, né? E partindo dessa máxima de que a felicidade não é desse mundo, é certo ou errado eu afirmar que a gente nasceu para ser feliz? E a resposta a essa pergunta, ela vai depender de uma coisa só: da gente adequar, a gente educar as nossas expectativas com a nossa realidade. É a partir daí que a gente vai poder, quanto mais educada forem as nossas expectativas, a gente está mais próximo de viver uma realidade, uma felicidade relativa que nos é permitida nesse mundo. Até porque a felicidade plena do mundo ditoso, a gente não pode nem dizer, né, se vai atingir, porque a gente não gozou isso, a gente não usufruiu, porque a gente não usufrui, a gente não pode imaginar, nem conceber, nem colocar como meta, né, porque a gente não tem a noção de quanto é essa felicidade.
de quantas recompensas, de quantas glórias a gente vai viver no mundo ditoso, né? Mas, então a gente precisa ter essa expectativa que viver no mundo de provas e expiações, que a gente é muito apegado à matéria, vai trazer invariavelmente sofrimentos, mas que esses sofrimentos a gente precisa usar, né, com sabedoria. Entender que esses sofrimentos são ferramentas de Deus para que a gente fique cada vez melhor. São oportunidades da gente resgatar débitos com as leis de Deus, né? E é por aí que a gente vai aproximando a nossa expectativa de uma realidade e a gente vai conseguindo ser mais feliz enquanto caminha aqui pela terra. Então é preciso que a gente eduque as nossas expectativas, os nossos anseios, né, para que eles se adequem e se harmonizem com as leis de Deus, com as verdades das leis de Deus. E para isso, para que a gente adeque, eduque nossas expectativas, né, é necessário que a gente busque um conteúdo capaz de educar essas nossas expectativas. E esse conteúdo, ele está muito bem esclarecido e explicado pela doutrina espírita e pelo Evangelho de Jesus. É esse conteúdo, por isso que a doutrina espírita se chama Consolador Prometido. Por que a doutrina espírita consola? Porque ela não nos ilude. Ela afasta essas ilusões, ela afasta essas expectativas erradas. Então ela nos aproxima da realidade, do que a gente realmente é, da nossa essência divino. Então a busca da nossa felicidade, ela tem que estar vinculada realmente ao anseio da nossa alma, né? Aquilo que a nossa alma realmente precisa saciar para a gente se sentir feliz. E como espíritos imortais, a gente vai ter sede daquilo que está em consonância com a nossa essência divina, que é eterno e que alimenta a nossa imortalidade. Então, se a gente está criando a expectativa de conseguir felicidade naquilo que é passageiro, a gente está cada vez mais se iludindo e se distanciando dessa felicidade, né? E como aqui, quando a gente encarna, a gente perde muito, um dos grandes problemas da gente estar encarnado também, é que a gente perde muito da nossa capacidade de memória. Eu tenho certeza aqui que poucos vão lembrar o CPF da outra vida. O daqui a gente tem de quase salteado. A gente não consegue lembrar qual foi o espírito que deu um adeus para a gente quando a gente estava terminando de planejar nossa reencarnação e veio encarnar nessa vida aqui. Então a nossa memória é muito comprometida, né, nessa vida aqui, para a gente poder ter um acesso mais claro a essa verdade e aproximar mais a verdade das nossas expectativas. Por isso que a doutrina espírita veio para revelar, para consolar a gente se a gente estiver sofrendo muito por conta dessas decisões equivocadas que a gente vai tomando no nosso caminhar aqui. E quando a gente está em harmonia quando a gente se encontra em harmonia com essas leis de amor, solidariedade, compaixão e caridade, a gente acaba fazendo uma renovação na maneira que da gente se conduzir pela vida, né? E aí a gente passa a ter a felicidade como um estado de alma e não mais como atrelada a algo que a gente vai conquistar, né? E essa felicidade, esse estado de felicidade da nossa alma, ele é associado à forma de conduta que a gente tem aqui na Terra e não a um lugar que a gente vai chegar. Ou seja, a felicidade não é um destino. A felicidade é esse caminhar nosso, né, para se aproximar da nossa criação, do nosso Criador, né, dessa fonte de vida que nos criou. Então a felicidade ela tem que estar atrelada àquilo que a gente faz e não àquilo que a gente possui. Aqui está o slide do nascimento, aqueles 4 elementos, né, da gente tem da vida corporal, que a gente nasce, envelhece, adoece e morre. Isso é certo para todo mundo.
todo mundo passou por isso aí, por esse quadrinho, né? Então, deixa que a gente vai chegar nesse aí. Porque há essa passagem do Evangelho de João, no capítulo 4, né? Onde João narra o encontro de Jesus com a samaritana, lá na beira do poço, né? E nessa passagem a gente vai poder abordar de uma forma bem profunda, Jesus aborda de uma forma bem profunda a questão da felicidade. E a gente tem que, para compreender essa passagem, entender que essa mulher samaritana, ela é um símbolo da nossa alma, da alma humana, caminhando pelo seu deserto, em busca de saciar essa felicidade, né? Só que ela vai buscar saciar essa felicidade naquela água que está ali represada naquele poço. E conversando com Jesus, Jesus vai dizer para ela: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É aqui que a gente tem que entender que se a gente beber da água, né, que está lá no poço represado, que a gente pode colocar na fama, no dinheiro que a gente corre atrás, nessas coisas que estão paradas aqui no mundo, esperando que a gente alcance e conquiste, a gente vai saciar um prazer imediato, mas assim que você saciar, você vai começar a sentir vontade de ter mais coisas, né? E a gente fica numa espiral. Você pode conseguir muito dinheiro, mas você nunca vai estar satisfeito, você vai querer sempre mais dinheiro para comprar mais. Se uma pessoa que tem mais dinheiro que você já tem muito, ela consegue comprar uma coisa nova, você vai querer comprar uma melhor do que a dela. E a gente vai caindo nesse ciclo vicioso de nunca se sentir satisfeito, mas isso tem uma lógica, porque a gente está alimentando aquilo que a gente não está com fome, não está com sede, porque a nossa alma não está querendo isso. E a gente fica buscando uma coisa que parece inatingível, né? Por isso que Jesus falou que quem beber daquela água do poço, né, teria sede novamente. Mas se beber da água dele, que é essa fonte de vida, essa água, ela não fica parada, ela jorra como uma fonte de vida eterna para a gente. Ela fica jorrando, e essa água, essa fonte de vida eterna, ela está dentro de cada um de nós. A gente tem essa angelitude toda em potencial dentro da gente. É que a gente busca a felicidade no mundo exterior. Quando fala que a felicidade é desse mundo, é exatamente por isso. Porque a gente atrela a nossa felicidade a conquistas exteriores, passageiras. E a gente não tem essa capacidade de fazer uma viagem para o mundo interior e buscar essa fonte inesgotável, né, de vida que nós temos dentro da gente, porque Deus nos criou assim, para a gente potencializar e viver uma vida feliz de uma maneira mais perene, mais consistente, mais duradoura. É essa felicidade que a gente vai alcançar inevitavelmente, porque Deus criou a gente para ser feliz, e esse é o destino de todos nós. Não tem uma pessoa aqui que vai ficar sofrendo. A gente não nasceu para sofrer, a gente não está no mundo de provas e expiações para ficar sofrendo, e quanto mais sofrer, mais merecimento tem. Isso é uma ilusão. A gente está aqui para se aprimorar. O nosso sofrimento faz a gente crescer e sair melhor do que a gente chegou. E para a gente se aproximar dessas verdades da lei de Deus e adequar elas às nossas expectativas, e assim sim a gente vai conquistando a felicidade que a nossa alma anseia, que a nossa alma deseja. E é isso que Jesus fala para a gente, que a felicidade que vai nos saciar, né, é aquela que a gente constrói no nosso interior em comunhão com Deus. E aí sim, essa felicidade ela vai jorrar e vai fluir de nós para o mundo e para a vida. E vai transformar o deserto num jardim. É essa felicidade que a gente conquistando, a gente vai se sentir feliz
de uma maneira mais plena, não importa a situação que está adiante. E a gente trouxe duas questões do Livro dos Espíritos que dá uma resumida, né, nisso que a gente está estudando aqui hoje. Vai chegar. A primeira questão é 920, que Kardec pergunta: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta é não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Eles não negam a possibilidade de a gente ter uma felicidade relativa enquanto encarnado, né? Só que a felicidade suprema, né, a gente não vai viver nesse mundo, porque só vive os espíritos mais evoluídos que já habitam o mundo de todos. E na questão 967, ele vai questionar em que consiste essa felicidade dos bons espíritos, que já alcançaram a condição de poder habitar o mundo de todos. E eles vão responder: em conhecerem todas as coisas. Então, primeiro é o conhecimento de todas as coisas, né, a condição para a gente poder alcançar essa felicidade. E conhecerem todas as coisas sem sentir ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam desgraça dos homens. Então, está bem clara a condição aqui, né? Muitas vezes as nossas condições para alcançar a felicidade, a gente passa por cima dos outros, a gente esquece que a gente pertence a uma mesma humanidade, a gente começa a esquecer coisas, né, que por conta das paixões que a gente tem, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, que impedem da gente gozar dessa felicidade aqui. Segundo ponto importante: o amor que une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem o sofrimento, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então, o bem que a gente faz, o conhecimento que a gente alcança sobre todas as coisas, sem que provoque na gente ódio, inveja, qualquer desses sentimentos mundanos que prejudicam, que causam esse prejuízo à humanidade, né? E o amor que nos une, esses são os elementos que compõem essa felicidade suprema. Só que, antes de terminar, né, a nossa palestra, a gente vai, a partir do momento que a gente começa a aprender a educar nossas expectativas, a gente começa a ter mais condição de elaborar projetos de felicidade mais consistentes. E esses projetos de felicidade consistentes, maduros, eles contam com alguns aspectos que são fundamentais, ou seja, do nosso projeto de felicidade, para a gente gozar de uma felicidade mesmo aqui enquanto encarnado na Terra, existem alguns pontos que a gente tem que incluir obrigatoriamente nesse projeto. O primeiro dele é a gente reconhecer que nós somos espíritos imortais. Então, todo e qualquer projeto nosso de felicidade, ele tem que levar em conta a nossa imortalidade. Então, não fique apegado, né, a coisas que são passageiras, porque a gente é eterno. A gente vive, né, além, não termina no túmulo a nossa existência, nem a nossa caminhada em busca dessa felicidade. Também não pode faltar nesse projeto um plano de pagamento de nossos débitos com as leis de Deus. E aqui a gente está falando de karma, da gente ter que pagar por todo o mal que a gente causou, por fazer escolhas em desacordo com as leis de Deus. E aí consiste a grande parte da maioria dos nossos sofrimentos, porque a gente, quando está no plano espiritual, a gente planeja, reconhece que precisa resgatar esses débitos, escolhe as provas e as expiações para a gente passar, para a gente sanar essa nossa dívida. E quando chega aqui, por conta daquele esquecimento, que é uma benesse de Deus, porque se a gente lembrasse de tudo que a gente fez de errado, a gente não teria nem condições de olhar para a cara um do outro, né?
Isso é uma dádiva de Deus, esse esquecimento. Esse esquecimento não é para tornar mais difícil a nossa jornada, muito pelo contrário, é para a gente poder se aturar sem querer cometer os erros que a gente cometeu, as atrocidades que a gente cometeu em outras vidas. Então, a grande parte desses nossos sofrimentos, elas começam por a gente resistir aos processos da vida que visam a nossa purificação espiritual. Todos esses processos de sofrimento que a gente está se purificando, que a gente está resgatando esses débitos, a gente começa a oferecer resistência. A gente começa a duvidar da justiça de Deus, da bondade de Deus, acha que Deus está nos abandonando. E a gente precisa, então, compreender que todo e qualquer sofrimento aqui é uma lição de vida, é uma escola que a gente precisa aprender, né, a usar esse sofrimento ao nosso favor, para a gente se tornar mais forte em função daquilo que a gente está passando. Porque esse sofrimento não é castigo. Esse sofrimento, ele tem um fundo didático de um pai que é profundamente amoroso. E ele não tem outro propósito senão ensinar a gente com todo o amor que Deus tem pela gente. O terceiro ponto que não pode faltar no nosso projeto de felicidade é dar e amar. Esses são dois grandes motivos para a nossa felicidade. A gente não pode deixar que a gratidão ou a ingratidão de alguém ela controle a nossa disposição de amar, de se doar, de se entregar para alguém. A gente não pode se doar, se entregar e querer amar alguém esperando ser amado ou receber alguma coisa em troca do que a gente está oferecendo. Isso faz parte de um projeto de felicidade. A gente não pode deixar também que a perversidade de outras pessoas controle o nosso desejo de fazer o bem. Que a gente comece a deixar de fazer o bem porque as pessoas não estão agindo que nem a gente. Está todo mundo fazendo errado, eu vou fazer também, porque é isso que a gente tem que começar a trazer já para a nossa vida. A gente pode trazer enquanto encarnado aqui. Se a gente entender que o verdadeiro amor ele se alimenta, ele se nutre do ato de amar, né? E a gente pode dar um exemplo muito claro disso. Quem aqui é pai ou mãe, não tem nada que nossos filhos façam que possa tirar a felicidade que a gente tem de amá-los. A felicidade da gente doar e entregar esse amor, essa proteção para eles. Nada, o filho pode fazer a maior atrocidade do mundo, mas a felicidade daquele amor que você tem pelo seu filho, nada tira. Porque não é assim também com Deus. Não importa o que a gente faça de errado aqui na terra, a pior coisa, ele não deixa de se sentir feliz por nos amar incondicionalmente. Deus tem essa felicidade suprema. Então, e como nós somos filhos dele, é esse mesmo motivo que não tira essa nossa felicidade. Então, esse ato de amar e de se entregar tem que estar também no nosso projeto de felicidade. E existe um último elemento. Não é o último, né? Mas é o último que eu elenquei aqui, porque tem vários elementos que a gente pode botar no nosso projeto de vida, inclusive a conquista de um bem material. Isso não é proibido você colocar, desde que você entenda que é uma coisa passageira, vai saciar uma vontade sua efêmera, não vai saciar a sua essência divina. Agora, todos nós atravessamos momentos muito difíceis, onde a gente olha para frente e não vê ninguém que possa nos ajudar, apesar de estar cheio de gente do nosso lado. Vê do nosso lado, atrás, não tem ninguém com quem a gente possa contar. São momentos que a gente tem que fazer escolhas e a gente quer buscar uma ajuda e não encontra ninguém. Esse momento é o nosso deserto. É o deserto que todos nós temos que passar. E nesse momento de deserto, não tem nem ninguém que entre no deserto com você. Nem Deus. Porque Deus vai estar lá no deserto esperando você cair para te levantar. E essa conexão com Deus é o outro elemento que a gente precisa ter no nosso projeto de felicidade. É a gente ser receptivo a esse amor que vem do alto o tempo todo para nossas vidas. É a gente saber aceitar esse amor que Deus revela para a gente através dos vários espíritos benfeitores que ficam ao nosso lado o tempo todo, torcendo para a gente acertar, intuindo a gente tomar a decisão melhor na nossa vida.
Então, essa conexão com o alto não pode faltar no projeto da vida de ninguém. Essa conexão com essa fonte de vida, né? Como diz o André Luiz, esse autor supremo da natureza, a gente está conectado com ele, faz parte do nosso projeto de felicidade. Era isso que eu queria falar hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo.